Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade de estudos portanto, né, mais uma responsabilidade que a gente assume conosco, né, com a doutrina e principalmente com o nosso progresso espiritual, né? Se a gente aprende e não coloca em prática, a gente tá aí, como é que fala, cometendo uma grave inflação, né? Porque aquele que mais receber, mais será cobrado, né? Então, vamos nos harmonizando para a gente dar início aos trabalhos de hoje. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, bons espíritos, nesse instante, pedimos o teu auxílio, a tua luz, a tua misericórdia e, principalmente, que a irmã que fará uso da palavra possa ser intuída, possa ser ajudada, para que possa prover conhecimentos que possam nos ajudar a compreender a jornada evolutiva e, principalmente, que possa nos fazer melhores amanhã do que somos hoje. Muito obrigada pela oportunidade e mais uma vez com vocês, Valéria, que irá falar sobre os trabalhadores de última hora. Vamos lá. Boa noite a todos. O tema é esse, né? Mas, como todo mundo sabe, tem até um cartaz lindo ali na frente que o Washington fez. A nossa casa completou ontem 99 anos de existência, né? O Centro Espírita Friburguense. E aí, graças ao nosso amigo Ivan, nosso presidente, que está aí se empenhando já há alguns anos, né, pesquisando em atas, se debruçando aí, né, sobre a história do centro, porque 99 anos é bastante história para contar, né? Então, ele tem feito muitas pesquisas e ele fez um breve histórico aqui, porque hoje, nós somos os trabalhadores da última hora aqui da casa. Mas, né, tiveram pessoas antes de nós que iniciaram esse trabalho, vou tirar o brinco, que iniciaram esse trabalho, né, com muita dedicação, com muito esforço, com muita responsabilidade e, com certeza, também preocupados, né? Quando essa casa começou, como seria, né, daqui a 50 anos, porque é uma preocupação que a gente tem hoje aqui, que a gente que trabalha, de dar continuidade, né, a esse trabalho de serviço, de caridade, de divulgação da doutrina espírita, porque essa é a nossa tarefa, né, preocupados. A gente hoje fica preocupado, com certeza eles também estavam. Então, eu vou ler aqui alguma pequena parte assim da história, né, desses anos, falando de quem, né, dos nossos fundadores, das primeiras mulheres que estavam aqui trabalhando na casa já há tanto tempo, né? Hoje a gente fala da importância do papel da mulher aí na sociedade, e a gente vai ver aqui que elas já estavam aqui desde o começo do trabalho, né? Então, eu acho importante a gente fazer essa homenagem, né? Porque a gente só está aqui porque eles começaram. Isso surgiu do amor, da dedicação, né? E do comprometimento deles com a causa espírita. Então, vamos lá. Centro Espírita Friburguense, 99 anos. E a nossa sede aqui, 94 anos, né? Então, é o que a gente sempre fala aqui. A gente precisa da ajuda de vocês para manter, né, essa casa em pé. Agora, a gente está até concluindo uma obra aqui no segundo andar, que a gente tem salas aqui em cima. Porque, né, 94 anos nesta avenida, né, tem que ter uma reforma. Então, a gente sempre conta, porque o centro não é nosso, o centro é de todos nós, né? Nós somos o Centro Espírita Friburguense. Ontem, 15 de junho de 2019, o Centro Espírita Friburguense completou 99 anos de sua fundação. Também a nossa sede própria, nesta data, de 15 de junho, completou 94 anos de sua inauguração. Né, no caso, ontem. O seu fundador foi o farmacêutico Samuel Cardoso, que foi homenageado com o título de sócio honorário na reunião de 3 de outubro de 1925, data em que o centro comemorou o natalício de Kardec. Nos primeiros 5 anos do Centro Espírita Friburguense,
As reuniões eram realizadas num salão alugado da Sociedade Humanitária dos Operários, que existe também até hoje aqui. Então, os 5 primeiros anos a gente funcionou lá, né? Nossa primeira diretoria assim ficou formada. Presidente, Samuel Cardoso. Vice-presidente, João Perna. Secretário, Manuel Marques de Carvalho Júnior. E tesoureiro, Elias dos Santos Monteiro. Nessa reunião de fundação, ocorrida em 15 de junho de 1920, foi recebida a primeira comunicação de um espírito através do médium Elias dos Santos Monteiros, que se identificou apenas como um amigo, que é a seguinte: e prestemos atenção na primeira comunicação que foi dada nesse centro, nos chamando aqueles irmãos à responsabilidade de estar fundando o Centro Espírita Friburguense. E é uma comunicação, como a gente vai ver, vale até hoje, para que nós tenhamos coragem, empenho nesse trabalho tão grandioso. Abre aspas. Meus amigos, que estejam sempre acompanhados por vossos anjos de guarda é o que desejo. Amigos, a grande obra já está iniciada. Os construtores estão começando a construí-la. Os operários estão sendo escolhidos para nela trabalharem. E só serão aceitos os que forem aptos. Os que não forem serão postos de lado para não estragarem aqueles que estão empenhados nessa obra sublime. E em que só poderão colaborar os que forem bons, justos, leais, caritativos e amorosos para com o Pai e para com seus irmãos. Preparai-vos, o dia está próximo. Filhos, esta obra realiza-se no vosso planeta, que transforma-se a um planeta adiantado. E os operários escolhidos são aqueles que na Terra só têm feito o bem, cumprido o que Jesus nos ensinou. Amai aos outros como a vós mesmos. Fecha aspas. Olha a comunicação, né, dada em 1920. Olha a atualidade e o compromisso que a gente tem, né? E a responsabilidade, porque na hora que o Van me entregou isso aqui, que a gente começa a ler, vai dando, né, um nervoso, né? Porque a gente fala, gente, é uma coisa muito séria, muito grandioso, né, esse trabalho. Então é a nossa responsabilidade. Continuando aqui. No dia 15 de junho de 1995, às 19h30, sob a presidência de Alfredo Santos Spinelli, ocorreu a inauguração deste prédio, nossa sede, presentes 250 pessoas, entre elas altas autoridades da cidade, como o prefeito interino, senhor Joaquim Antunes, o delegado em exercício, senhor Afonso Sardô, o diretor do jornal O Friburguense, senhor Augusto Cardoso e outras figuras. A primeira mulher a fazer parte da diretoria do Centro Espírita Friburguense, como bibliotecária, foi a senhora Eunice Macedo, no ano de 1935. Como presidenta, a primeira é a nossa querida Ângela Maria de Castro Barbosa, em 1996. Isso aí, ó, que está aqui conosco, nos, né, dando a sua presença aqui. Os primeiros... 1996, tudo registrado. Os primeiros médiuns foram Elias dos Santos Monteiro e Manuel Marques de Oliveira, em 1920. As primeiras médiuns femininas foram Eulina, a primeira, Rosalina Soares, a segunda, e Ana Barros, todas no ano de 1920, no ano da fundação. Nós já tínhamos mulheres trabalhando aqui no Centro Espírita, né? Espíritos que deixaram seus nomes em mensagens nas reuniões. Tereza, Antônio, Carlos, Dimas Ferreira Pedrosa, Joaquim Bandeira do Espírito Santo, Carlos Ferreiras, Lucas, Papa Pio IX, Joaquim Bezerra de Menezes, Américo Ferreira da Rocha e João Batista. Isso entre 1920 e 1948, né? Alguns espíritos que se identificaram quando vieram se comunicar.
Primeiros palestrantes, em 1920, Manuel Marques de Carvalho Júnior, Samuel Cardoso, João Perna, professor Porfírio Ramos e Guedes. A primeira mulher palestrante foi Alice Rocha, em 1935, e depois vieram Noêmia Rocha e Eunice Macedo, em 1937. Sob a presidência do senhor Henrique Slade Martins e com a presença do senhor prefeito Dante Laginestra, de Eugênio Gripe, presidente do Centro Espírita do Amparo, do representante do jornal desta cidade, A Paz, Dr. Santos Werneck, do senhor Alfredo Santos Spinelli, ex-presidente do Centro Espírita Friburguense, foi inaugurado o albergue noturno e uma farmácia homeopática, no dia 14 de março de 1937, que funcionaram nesta casa. O albergue funcionou até o ano de 1942, né? Um albergue noturno, olha, que interessante, né? Essa preocupação da caridade, da preocupação com o próximo, né? E continua o trabalho, né? No Natal de 1925, numa tarde chuvosa, sob a presidência de Alfredo Spinelli, reuniu-se a diretoria do CEF, que resolveu fundar o Abrigo Amor a Jesus, hoje o Laje, né? Mais um trabalho do Centro Espírita Friburguense, que fundou, né, essa instituição tão importante. Então, no dia 4 de julho de 1929, o Centro Espírita Friburguense inaugurou o Abrigo Amor a Jesus, que esteve sob sua administração direta até 26 de abril de 1994, quando, por sua própria iniciativa, tudo foi transferido para o Laje, instituição formada por todos os centros espíritas kardecistas da cidade, que ficou obrigada a respeitar os termos do contrato assinado pelo CEF com o município em 1927. Então, a partir de 94, todas as casas espíritas se uniram e se comprometeram a cuidar do Laje, que é o Lar Abrigo Amor a Jesus, né? Uma instituição também aí que já está se aproximando aí do seu aniversário, que hoje está sob a presidência do Rogério, né? Então, muitos ali colaborando, Sandro, né? E falando da importância daquela obra, que é uma administração espírita, mas os internos não têm necessariamente que ser espíritas, porque as pessoas são informações que as pessoas às vezes não sabem, né? A administração, ela é espírita, mas os internos são de todas as religiões, todos que precisam de amor e carinho, independente da religião que tem, são acolhidos. E quem não visita o Laje há muito tempo, deveria ir, porque é um trabalho maravilhoso que está sendo realizado lá. Né, que nós aqui começamos e que hoje eles continuam, todas as casas espíritas, auxiliando, né, dando um pouco de amor e de dignidade, né, para aquelas pessoas que estão lá. Então, um trabalho maravilhoso que é realizado lá. Né. O CEF, né, que ontem completou 99 anos de existência, com muitas dificuldades, às vezes, mas sempre superando-as e caminhando para o seu centenário em 2020. É o segundo centro mais antigo do município, sendo o mais antigo o Centro Espírita São João Batista, do Amparo, que fará 131 anos no dia 2 de agosto próximo. Né? Então, a gente está já esse tempo nesse trabalho, né, o que muito nos honra e, né, nos felicita da gente poder estar aqui. Eles começaram o trabalho, né, a fundação, e nós estamos aqui. Por isso, eu falei, acho que não tem como eu não falar sobre os trabalhadores da última hora, né, porque é uma passagem que está no Evangelho, e é claro que o centro foi fundado exatamente com esse objetivo, né, de trabalhar no bem, de amar ao próximo, de divulgar a doutrina, né, e nós o Espiritismo também vem aí, né, depois da primeira revelação, depois da segunda com Jesus, e a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que continua o trabalho do amor no planeta. Né? Então, esse capítulo aqui é o capítulo 20 do Evangelho, né, os trabalhadores da última hora. Né, vamos ler alguns trechos aqui.
E depois vamos ver como que o Espiritismo, né? Por que o Espiritismo surgiu? Para nos ajudar, para ajudar a humanidade a evoluir, né? Vamos falar um pouquinho da lei do progresso. Mas aí começamos aqui com as instruções dos espíritos, que dizem o seguinte: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Né? Quanto tempo, né, nós somos chamados para o trabalho? Quanto tempo? Eles dizem séculos e séculos. Né? E o Espiritismo é isso, é esse chamado. Chamado para quê? Um chamado para nós evoluirmos, para nós estarmos, né, nos reformando. Né? O conhecimento espírita, ele foi permitido e foi dado, né, para que Deus, né, desse mais informações e mais esclarecimentos para que nós pudéssemos avançar, né? Evoluir como espíritos individualmente e também contribuir para o trabalho, né, de regeneração, para o trabalho que a gente tem que exercitar, porque cada um de nós, e muitas vezes a gente acha que o que a gente exerce, que nosso trabalho não tem importância, e tem muita importância, né? Cada um de nós é extremamente importante enquanto sociedade. Cada um de nós desempenha um trabalho, cada um de nós tem a vocação e contribui para uma obra maior. É tudo muito maior do que a gente pode imaginar. Né? A gente fala desse trabalho aqui dessa casa, mas é um trabalho que acontece porque nós estamos aqui encarnados, mas nós temos, né, uma equipe espiritual maravilhosa que nos auxilia. É uma parceria que a gente faz, porque, né, aqui a gente vem, a gente faz a palestra, a gente administra o nosso centro, mas sempre com a supervisão e com o amor deles também, que já passaram por aqui e que continuam também, né, nos ajudando. Então, é um trabalho de solidariedade, né, como é na sociedade. Então, é para isso, é uma grande obra de regeneração, para que a gente entenda realmente o que foi que Jesus quis nos dizer, quais eram as máximas que estavam no Evangelho. Tanto que aqui a gente estuda, né, uma das obras fundamentais é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né, mas são as máximas de Jesus, é o seu ensinamento moral, né, para que nós coloquemos em prática, que a gente conheça. Né? E Terezinha, na semana passada, falou muito bem dessa diferença entre a teoria e a prática. Que quantas vezes a gente sabe muita teoria, a gente sabe, né, sabe todo o conteúdo, mas não aplica esse conteúdo na nossa vida. E não contribui com nada na vida do outro também. Né? Então, a teoria é importante, importantíssima. Mas a prática também. Né? Elas têm que estar juntas para que a coisa flua. Né? Então, somos aí, né, esses trabalhadores da última hora. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior.
últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Olha que interessante, né? A gente vai vendo esse histórico, né? Começou aí, nós somos os trabalhadores da última hora, porque nós viemos aí, né? Na consequência do trabalho das primeiras pessoas, dos primeiros cristãos, dos filósofos. A gente tem, incrível, aqui no Evangelho, a gente tem, né, os precursores da doutrina espírita, Sócrates e Platão, muito antes, falando de todos, se a gente pegar lá, está aqui, é impressionante, falando de reencarnação, e eram filósofos, né? Já questionando, já pesquisando, já falando sobre tudo isso, né? Então a gente vem nesse contínuo trabalho. E com certeza, nós já tivemos lá, né, participando da fundação, e hoje nós estamos aqui, através da reencarnação, nós vamos nos aprimorando. Então, se nós tínhamos um conhecimento determinado lá, hoje, através das nossas encarnações, a gente já tem capacidade de ajudar muito mais, porque a gente já se desenvolveu durante essas experiências. Então, a gente volta mais esclarecido, né, dando melhor de si pela obra, né? O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra, como todas as que Jesus se utilizou falando ao povo. O germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro, né? Então, eu acho que encaixou perfeitamente, né, com o aniversário do centro, a gente falar disso, porque hoje nós estamos aqui trabalhando, mas já teve gente, né, pessoas que nos antecederam, que também trabalharam, que também se esforçaram, porque não se enganem e não pensem vocês que a tarefa é fácil. Não é fácil, é desafiadora, né? Porque nós estamos aqui, né, como espíritas, como trabalhadores, mas nós seremos os mais cobrados, porque nós estamos aqui, e se a gente não aproveitar disso aqui para se melhorar, a responsabilidade é maior ainda, né? Porque é a nossa tarefa, a gente está aqui porque a gente quer, porque a gente assumiu, porque a gente se comprometeu, né? O verbo comprometer está lá. Assumir responsabilidade. Nós assumimos essa responsabilidade, né? E quanto também estudiosos, também, frequentadores, também. Porque nós passamos pelas situações, mas tendo um pouco mais de esclarecimento, né? Não é porque a gente conhece a doutrina que a gente vai ser poupado. Não. Nós somos espíritos inferiores, com débitos aí passados a resgatar, principalmente como grupo, trabalhando na casa espírita, né? Porque são espíritos que vêm com uma tarefa, mas são espíritos diferentes.
são muitas vezes inimigos de outras encarnações. Então, é o primeiro lugar que a gente tem que exercitar, né? A caridade, na nossa casa, exercitar a caridade em todo lugar. É desafiadora a tarefa. Mas nós somos muito ajudados. Porque se a gente não tivesse a ajuda da espiritualidade, esse centro acho que não chegaria a 99 anos. Porque é o tempo todo a gente tendo que ter atenção, ter vigilância, né? Porque somos trabalhadores, mas também somos imperfeitos. Também temos as nossas dificuldades. Temos simpatias e antipatias que devem ser vencidas com muito amor, com muita caridade, com muito respeito, né? É um desafio, mas estamos aí nessa tarefa. E aí, seguindo aqui, eu falei, não vou passar, mas não tem como a gente passar pela missão dos espíritas, não tem como a gente pular. Eu falei, não vou falar, vou falar, temos que falar, que isso aqui é uma coisa que a gente tem que ler todo dia, né? E claro, todo mundo lembra do nosso querido Zé Manel, por quê, né? O Zé falava sempre, ele sempre exortava que a gente estudasse, que a gente lesse, que a gente prestasse atenção aqui, nessa passagem aqui do Evangelho e nessa instrução que os espíritos vieram nos dar. Então, vamos a essa instrução. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das inequidades terrenas? E isso aqui é muito atual, né? Porque a gente tem percebido essa movimentação, essa agitação. Eu não sei se sou eu ou nós aqui que estudamos que percebemos isso. Nós estamos numa ebulição, né? Está lá na Gênese, os sinais dos tempos, né? Os tempos são chegados. De que eles estão falando? Dessas mudanças, da lei do progresso, dessa agitação que nós estamos sendo testemunhas oculares nesse momento aqui no nosso planeta, né? De muitas mudanças, né? Então eles dizem aqui, vocês não escutam o ruído da tempestade? O que a tempestade faz? A tempestade, ela aparentemente desorganiza, bagunça. Mas depois da tempestade, vem o céu azul, vem o céu claro. Eu não sei se vocês lembram o que aconteceu aqui, né, na nossa cidade, aqui na nossa região, em 2011. Né? Nós passamos um dia de uma chuva atípica, que era uma chuva assim, fenomenal, um volume de chuva, e tivemos todas aquelas tragédias que, à luz da doutrina espírita, é o progresso se fazendo, né? Os flagelos destruidores têm um propósito. E os dias que se seguiram foram dias maravilhosos. Um céu azul maravilhoso, a natureza, né? Depois daquela tempestade, da atmosfera ter sido saneada, né? Nós tivemos um dia, eu digo bonitos assim, da natureza, do clima. Não estou dizendo da situação que a gente sabe que foi muito triste, mas eu digo do céu, daquele céu azul, aquele sol brilhando, né? E é isso. A tempestade, ela saneia. Os vulcões, né, que a gente vê aí no nosso planeta são, né, essas entranhas da Terra aí do planeta se modificando. São os respiradouros da Terra, né, como está lá na Gênese. São extremamente necessários, porque senão, se bobear, isso aqui já tinha explodido. Né? Tem que sair por um gás, muita pressão. Então, a gente observa, e a doutrina faz isso conosco. O caos aparente, o caos na nossa vida, o caos no planeta, não é caos. Não é caos. Nós só temos que entender que isso está dentro de um contexto maior do que a gente pode compreender. Muito maior. Né? Então, essas mudanças, esses flagelos destruidores, né? essa radicalização que a gente vê, essa efervescência na cultura, na política, na religião, a gente vê isso é notório. Né? Tem um objetivo, isso é a lei do progresso, que é uma lei divina se mostrando. Né? É igual uma mudança que a gente vai fazer na nossa casa. Né? Uma mudança, uma obra.
é um caos que se instala, ninguém acha nada, mas depois as coisas vão se restabelecendo, né? É para um bem maior. Então a gente precisa enxergar de uma forma diferenciada, né? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes superiores, pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto ao bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras, né? Então, emboscada, sim, vamos ter várias, né? Nós temos esse desafio. Não é emboscada feita por ninguém, não, é por nós mesmos, né? É a nossa ignorância, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, né? Somos nós com esses sentimentos que vamos ter as nossas dificuldades. Então, só lobos caem em armadilha de lobos. Ou seja, não é só porque a gente conhece a doutrina que a gente está com o problema resolvido, não. Ela vai nos auxiliar. Mas quem vai ter que fazer o trabalho somos nós, né? Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela sua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim,
em todos os pontos do globo, vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Né? É o que a gente estava falando aqui. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, para os chamados, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Né? A orientação. E aí vem uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aí a resposta. Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Não basta a gente estar divulgando. Se a gente está divulgando e não pratica, né? Ensinar e praticar. Né? Esse é o convite. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Olha como a tarefa é desafiadora. Se nós somos egoístas, orgulhosos, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? É assim, a gente é assim. Ainda somos assim. Né? E aí aqui eles estão falando que para a gente ser o espírita, a gente tem que trabalhar o desinteresse pessoal. Olha o conflito. E aí agora? Não é uma tarefa grandiosa e desafiadora que nós temos? Temos que nos vencer. Vencer esse homem velho, esse homem cheio de crenças errôneas, de preconceitos, de orgulho. E trabalhar outras virtudes, que é a virtude do amor, da humildade. Né? Daí vem o conflito, daí a necessidade da reforma íntima, porque o que caracteriza o verdadeiro espírito é o desinteresse pessoal. Então você não pode mais agir. Né? Olha o convite. E é um convite tanto, né? Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Quem deu essa comunicação foi Erasto, né? Que no caso aqui era o anjo da guarda do médium que trouxe essa comunicação. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Né? Por isso que o Zé Manel sempre falava da missão dos espíritas. Ele sempre estava ali, não deixava... Quando a gente estava se afastando, lê lá, gente, a missão dos espíritas. Né? Ele exortava isso, e os espíritos também. Para que a gente esteja atento, né, a essa grande missão que nós temos. É uma grande tarefa, né? E Deus nos confiou e espera que a gente faça a nossa parte, né? E aí, no livro dos Espíritos, a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas questões aqui que já está dentro das leis morais, que é a lei do progresso, né? Porque é o que eu falei, a gente pode pensar assim, como assim progresso? Ela está falando de progresso, mas eu não estou vendo progresso nenhum. Eu não estou vendo isso, não tá, onde que está acontecendo esse progresso? Né? Só que eu falo, é uma outra maneira de ver as coisas, é ver num contexto maior. Né? E aí, o Luiz até colocou aqui no comecinho o globinho,
Mas às vezes ele fica aqui na frente e atrapalha um pouquinho. Eu vim pegar, né? Para a gente se situar, né? Estamos aqui, né? Mas esse pequeno planeta, essa pequena escola, é pequena mesmo. Não pode existir só essa. Ela não é única. É uma das escolas, é uma das moradas da casa do Pai, né? Morada importantíssima para a gente cuidar, para a gente se desenvolver. Encarnar não é castigo. Encarnar é progresso. É a gente progredir. Isso, a Terra, o nosso planeta, é uma escola. Né? São muitas, infinitas moradas da casa do Pai, onde nós vamos ter as nossas experiências. Nós vamos passar aqui, já passamos aqui muitas vezes, vamos passar ainda, ou em planetas similares, porque não tem só a Terra. Esse infinito todo que a ciência hoje descobre, a gente achar que só a Terra tem vida, é muito orgulho, né? É a gente se achar muito. Do resto, nada. Deus criou só para a gente achar bonita a lua, para a gente achar bonitas estrelas. E por que isso? Não tem um objetivo? Claro que tem um objetivo. E nós estamos aqui, situados. Só que é um planeta de provas e expiações, que vai ser transformado. Mas vai ser transformado a natureza que vai se modificar? Não. Somos nós, espíritos aqui encarnados, que vamos fazer a evolução. A nossa individual e contribuir para a evolução total. E não é isso, a gente não está aprendendo direitinho a lição. A gente não está entendendo a tarefa. Porque além da gente estar aqui numa oportunidade maravilhosa, a gente está destruindo a escola. A gente não cuida do nosso planeta. A gente não respeita a natureza. A gente quer explorar, quer explorar, quer explorar. A gente é livre para fazer o que a gente quiser. Mas as consequências, elas chegam. Então, se hoje a gente não está preocupado com ecologia, com natureza, está ótimo. Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Só que as consequências nós vamos ter. Vocês estão tratando dessa maneira? Não tem problema, vocês vão voltar. E aí vocês vão sofrer as consequências do que numa outra oportunidade vocês negligenciaram, de não cuidar. Porque é criação divina, como nós somos a criação divina, que foi feita para a perfeição, que foi feita para ser amada, para ser cuidada. E nós não estamos fazendo isso. Não fazemos isso conosco, né? Planeta, então, nem se fala, né? Precisamos estar atentos a isso aí. E é progresso, sim, né? E aí, na questão 799, Kardec pergunta assim: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Né? E nós temos aqui, parece que uma rachadura, um para cá. Não é assim que as coisas funcionam. É a minha fé que tem que prevalecer, a do outro não interessa. Não é assim. É a cor, somos preconceituosos de todas as formas. Né? E não é assim. Né? É fraternidade. Então, ele contribui para destruir o materialismo, porque esse entendimento de que a gente só tem uma vida, vamos explorar o planeta, eu não vou ter mais nada a ver com isso aqui. Vou explorar, vou poluir, eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver, sim. A gente está aqui, a gente tem um objetivo que está aqui, e é para cuidar, não é para destruir. Né? Então, as consequências elas vão vir das nossas atitudes. Então, é para isso, é para destruir o materialismo. É para falar, olha, a vida de vocês continua. Vocês estão agora aqui numa experiência, mas vocês vão continuar existindo, vão continuar em outras experiências, vão reencarnar. Né? É para destruir essa visão, só tem uma vida, então eu vou usar, eu vou destruir, né? Como se isso não tivesse consequência. Não é bem assim. Né?
É isso que o Espiritismo veio né, contribuir para a gente mudar a nossa forma de pensar. Não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? A resposta: seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar, e por isso um grande bem. Porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Né? Porque Kardec pergunta, mas os homens são tão indiferentes, são tão apegados, o Espiritismo vai ajudar eles a deixarem de ser assim? Vai. E é o que a gente vê acontecer. É o que a gente vê acontecer na nossa vida, na nossa existência. O quanto a doutrina espírita modifica a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, de interagir, de agir. Né? Podemos até, pelas nossas dificuldades, continuar fazendo as mesmas coisas, mas aquilo já nos incomoda. Né? Se a gente fazia alguma coisa e achava que aquilo era normal, a partir do conhecimento da doutrina, não é mais a mesma coisa. A gente pode não agir de forma diferente, mas que dá um incômodozinho, que aquilo ali não dá um desconforto, dá. Porque, não, eu continuo fazendo, mas eu já não devia fazer, mas eu ainda faço. Né? Mas a gente já está se modificando. E é claro, isso é pouco a pouco. Se nós numa existência, né, vamos pensar na nossa existência aqui, se a gente parar para pensar e analisar como nós pensávamos há 5, 10 anos atrás, acho bom a gente achar diferente, né? É bom, né? Que a gente ache diferente, né? Porque aí é um sinal de progresso se realizando. Eu pensava assim, eu achava isso, eu acreditava naquilo, eu tinha essa crença, né? Eu seguia esse roteiro, e a gente já vai se modificando. Numa única existência, a gente já vê essa transformação acontecendo. Imagina de encarnação em encarnação, que a gente vai adquirindo experiência, vai avançando em intelectualidade, em moralidade. Claro que nós vamos alcançar. E nós não podemos nos esquecer. Nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós, todos os espíritos, foram criados simples e ignorantes. E foi dado a esse espírito, foi dado a nós, a oportunidade de avançar, de crescer e de alcançar a perfeição. Todos nós. Ninguém, nada na criação de Deus foge a essa regra. Nada. Nada. Então nós vamos ser perfeitos. O quanto que nós vamos demorar aí é individual. Né? Mas sempre nós temos que pensar isso. Não estamos aqui para ser castigados, não estamos aqui para ser punidos. Né? O trabalho não, estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente. Esse é o nosso objetivo. Essa é a finalidade da encarnação. Né? Trabalhar o nosso aperfeiçoamento, contribuir para a sociedade, contribuir para o nosso planeta, né? É ser fraterno com a criação divina. Nós somos a criação divina. A natureza, o planeta também é. Então, amar a Deus é amar a sua criação. É amar a natureza, é amar ao próximo, que é nosso irmão. Não discriminar porque é de outra raça, de outra religião. Por que isso? Essa coisa de sangue azul era só lá na época da Idade Média lá, né? Que os nobres se achavam que tinham sangue azul. Que nada. Todo mundo igual, todo mundo submetido à mesma lei. Deus não tem protegido, não tem povo escolhido. Isso não existe. Isso é só a nossa visão pequena, limitada,
circunscrita ao aqui e agora. A doutrina espírita abre a nossa visão, abre a maneira da gente entender as coisas. É muito diferente. Por isso que é tão difícil também, né? Porque é uma proposta muito diferente, é um convite, é um chamado muito diferente. E nós temos que estar dispostos. Se a gente não se comprometer, né, estamos perdendo o tempo, né? Vamos seguir. Por que os espíritos... Essa aqui é ótima. Porque a gente fala, mas por que eles nos falam tudo de uma vez, fica, né, dando ensinamento de pouquinho? Kardec com certeza fez as perguntas que a gente gostaria de ter feito, né? Por que os espíritos não ensinaram, desde todos os tempos, o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Alguém dá um pedaço de pão para um bebezinho? Ninguém faz isso, né? Claro, e a gente também não pode, para uma criança que não sabe nem os números, já ensinar uma questão de matemática. É assim que funciona. É gradativo, né? Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que agora vai frutificar, né? Então, é pouco a pouco. Os espíritos que participaram da codificação eram espíritos superiores, espíritos com um nível de conhecimento muito maior do que o nosso. Mas eles também nos falaram até onde eles podiam. Porque isso aqui já é o que a gente pode compreender. Aqui a gente já pode compreender, a gente tem uma dificuldade danada. Gente, a gente não consegue. Se a gente parar para ver como que a gente está moralmente, a gente ainda vive numa sociedade que muitos irmãos, muitos espíritos pensam assim, na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Moisés. Nós estamos lá, daí para trás, moralmente. Nós estamos ainda, temos esse desejo de vingança. Fez comigo, eu vou fazer também. É o olho por olho, dente por dente. Né? Moisés já veio, Jesus veio, encarnou aqui. Foi o espírito mais puro que já esteve entre nós. Para quê? Para dar o exemplo. Eu vou lá porque essas crianças não aprendem, a dificuldade, vou lá. Vem Jesus, encarnou, deu o exemplo, ensinou, deixou algumas coisas ali que sabiam que a gente não podia compreender naquela época. E o que ele pediu? Vou pedir ao Pai que envie um consolador, que envie alguém que possa restabelecer o cristianismo, que possa falar de uma forma mais acessível. Está aqui, ó. Está aqui. Nós já estamos na terceira revelação, agindo lá no tempo de Moisés. Isso é mentira que eu estou falando? É algum absurdo? Não é o que a gente vê ainda prevalecer. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos inferiores. Nós temos esse desejo de ódio, de raiva, de orgulho. A minha opinião, a minha religião tem que prevalecer. Quem disse, filho? Abaixa a bola. Abaixa a bola. É isso que a gente precisa ter, humildade. Não funciona assim. A regra é para você, mas é para o outro também. Não é só para mim, eu quero o melhor para mim. Não. Temos que querer o melhor para todos. Temos que parar com esse pensamento pequeno, egoísta, de achar que eu tenho que ter. Não, se não tiver bom para todo mundo, não vai estar para ninguém. É isso que nós temos que pensar. É isso que a doutrina espírita tem que fazer por nós. Modificar o nosso pensamento. Isso são recursos, isso é uma joia que nós temos e que nós não sabemos usar. Que nós não sabemos nos dedicar. Nós não estudamos. Não. Né? E aí eu volto lá, quando a gente começou. Esse é o trabalho, desde que essa casa foi fundada há 99 anos. Essa é a proposta. Com dificuldades, com limitações, não somos perfeitos, né?
fazemos coisas eles fizeram, nós fazemos também coisas equivocadas, mas nós estamos buscando fazer o melhor, né? E que se estabeleça essa lei do progresso. É o progresso acontecendo. Só que ninguém muda. A sociedade é assim, o planeta é assim, porque nós, individualidades, nós espíritos, somos assim. A sociedade é só, né, o retrato do todo, do que nós somos como individualidade. Então precisamos utilizar os ensinamentos dos espíritos para nos beneficiar. Não é para a gente ser melhor do que ninguém, não. É para a gente se vencer. É para a gente avançar nessa caminhada espiritual, né? Isso é muito importante que a gente entenda. Para a gente terminar, desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso? É um povo ansioso, né, gente? A gente é muito ansioso. Kardec já pergunta, por que os espíritos não apressam esse progresso? Através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar a convicção aos mais incrédulos. Tipo assim, por que a espiritualidade não agiliza esse processo? Né? Por que não tem mais manifestação? Porque tem muitas pessoas que... isso é coisa de espiritismo, de comunicação de espírito. Eu não quero saber. As pessoas acham que não querer saber, isso vai deixar de existir. Né? As pessoas pensam assim, a gente respeita. Eu quero saber, Deus me livre, saber que na minha casa tem espírito, que eu tenho espírito convivendo comigo. Como o fato de não querer saber fosse não ter. A gente respeita mais, né? E aí, olha a resposta dos espíritos para a gente terminar. Desejarias milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou. O que aconteceu com Jesus, hein? Quando esteve aqui? O que aconteceu com Jesus? Se ele voltasse, o que ia acontecer? Muito pouca diferença ia ter, se ele voltasse. Porque ele incomodou, ele trouxe uma moral que incomodava e que continua, às vezes, incomodando até hoje. Né? E realmente, ele convenceu todo mundo? Jesus convenceu todo mundo? Naquela época lá? Não convenceu, né? Não vedes ainda hoje os homens negares os fatos mais patentes que se passam aos vossos olhos? Né? Tem gente que tem a mediunidade. Tem gente que vê espírito que se comunica, mas não quer estudar, não quer saber. Né? Não quero saber disso. Não tendes os que não acreditam, mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Deus não impõe nada. Não impõe nada. Nós somos livres até para acreditar ou não nele. Tem gente que não acredita. Não acredito. Deus não vai punir ninguém por isso. Né? Nós temos livre-arbítrio. Nós somos livres nas nossas escolhas. Deus não vai punir ninguém, nem vai ficar produzindo prodígio para fazer a pessoa acreditar. Não. Se convençam, estudem, tenham uma fé raciocinada. E o Espiritismo é isso, é fé que questiona, é fé que pergunta. Não é porque eu estou aqui falando, ou a gente está aqui há 99 anos falando, que vocês têm que acreditar. Vocês têm que estudar, vocês têm que chegar às próprias conclusões. O Espiritismo é para nos libertar, não é para nos escravizar. Não é vir ao centro, não é tomar passe, não é estar assim com o médium do centro que vai resolver nossa questão, não é. É individual, é um processo individual. E Deus quer que cada um, através do seu mérito, através do seu esforço, atinja esse objetivo. Ele não vai, parar sol, fazer um milagre. Faz na vida do... eu quero um milagre, meu Deus, tem que, sei lá, um espírito tem que se materializar na minha frente para eu acreditar. Que vai mudar você em quê? Então não é assim, é pela razão. Nós temos aqui o Livro dos Espíritos, que agora em abril completou 162 anos de publicação. São 1019 perguntas, questionamentos. A primeira lá, o que é Deus?
primeiro questionamento de Kardec: o que é Deus? O que é, não é quem é. O que é Deus? Já é a primeira. O Zé ainda falava, né, que às vezes ele parava nessa questão e ficava. Sentava lá na cadeirinha de balanço, ficava, voltava, não saía disso. Por que isso? É estudo, é esforço, é trabalho íntimo, né? Então, que a gente ouça esse chamado, que a gente desperte, né? Levante da cadeira, que a gente haja com segurança, com confiança, com firmeza. Nada está perdido, nós não estamos num caos aqui, sem direção. Não estamos. Estamos num momento de mudança e que a gente esteja aberto. E que a gente, mais do que está aberto, que a gente contribua no bem para esse momento de mudança, né? Então, essa é o estudo da noite, que todos nós tenhamos uma ótima semana e que continuemos nesse trabalho que tanto nos felicita e nos traz alegria, que é fazer parte do Centro Espírita Friburguense, né? Boa noite a todos e até a próxima.